Hoje eu tenho uma coisa para falar aqui com vocês, que eu estou lendo um livro chamado Manso e Humilde. Depois, se você quiser esse livro, eu te mando o link lá do Amazon, você vai ver lá. Esse livro, gente, eu comprei ano passado para começar a ler no início do ano, e aí a gente veio com os propósitos das mulheres. Lembra que a gente lê os livros com as mulheres? E aí eu interrompi a leitura desse livro. Aí como eu interrompi, eu sou uma pessoa com toque, eu falei assim, não, eu vou recomeçar, né? Vou ler do início e estou finalizando ele agora. E ele traz um ensino tão importante que eu falei assim, não, eu preciso passar isso para a igreja. Amém? É algo que eu já tinha estudado, mas que ele traz de uma forma tão clara que eu fiquei assim, não, eu preciso comunicar isso para a igreja. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém? Vocês estão vendo aqui uma mesa, né? Eu esqueci a toalha de baixo, mas tudo bem, tá tudo certo. E tem suco de uva, tem pão, representando a Santa Ceia do Senhor, né? Todo mundo sabe que Jesus pediu que nós fizéssemos isso. Na Bíblia, tudo tem um significado, amém? Na Bíblia, nada passa despercebido. E no Antigo Testamento, nós temos os sacerdotes que descendiam do irmão de Moisés, chamado Arão. Quem lembra disso? Moisés tinha dificuldade para falar e ele fala assim para Deus, quando Deus chama ele, né? Olha, eu tenho uma língua pesada, provavelmente ou ele gaguejava muito, ou ele tinha uma timidez tão absurda que ele não conseguia falar em público. E aí você se reconheceu? E aí ele disse assim, Senhor, eu preciso de ajuda, não tem como eu fazer isso. E Deus fala, não, eu vou mandar seu irmão que vai fazer esse trabalho junto com você. Arão foi esse irmão de Moisés, que dessa linhagem descendem todos os sacerdotes. Mas o que era um sacerdote? O sacerdote, no Antigo Testamento, tinha a função de fazer o quê? No tabernáculo, no templo, ele entrava, oferecia sacrifícios, não só pelos seus pecados, mas pelo pecado do povo. Não existia essa coisa de oração, gente. Não existia isso de eu chegar aqui e falar assim, eu posso diretamente pedir perdão ao Senhor. Não existia isso. Naquele tempo, o sacerdote ia diretamente. Por meio do sacerdote, as pessoas conseguiam pedir perdão ao Senhor. Então, esse sacerdote representava um mediador, um advogado. E aí, o que esse sacerdote fazia? Uma vez por ano, ele entrava no Santos dos Santos, que era um lugar destinado apenas para os sacerdotes. Nesse lugar ficava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha as duas tábuas, lá com as informações que Deus deu sobre a lei para Moisés. Tinha uma vara de uma flor, no qual nasceu e brotou os frutos, sem que ela estivesse plantada, comprovando que Arão era realmente o sacerdote, a descendência dele. E também tinha um vaso com maná. Tinha essas três coisas dentro dessa arca, e representavam a presença de Deus. Todo mundo podia entrar lá na presença de Deus? Não. Só quem podia entrar era quem? Os sacerdotes, o sumo sacerdote. Uma vez por ano. E aí ele intercedia diante a Deus em favor do povo, julgava entre as causas apresentadas e zelava pela santidade e organização do tabernáculo. Então, os sumos sacerdotes, os sacerdotes representavam isso, essa mediação entre o homem e Deus. Você não tinha essa liberdade de vir até o Senhor, você não teria essa liberdade. Gente, quem tocasse em algo que era só para os sacerdotes era fulminado, morria. Não porque Deus é mau, mas por causa da presença e da glória e da santidade do Senhor. Quais foram os 3 presentes que Jesus ganhou daqueles, digamos, magos do Oriente?
quando ele, na verdade tem um estudo que diz que nem foi quando ele realmente nasceu, foi um pouquinho depois, ele já estava um pouquinho grande, esses 3 homens chegam com esses presentes. Mas quem lembra dos 3 presentes que Jesus ganhou? Quem lembra? Incenso, mirra e ouro. Não era isso? Ouro, incenso e mirra. Eu falei até com os adolescentes, vocês lembram disso? Esses 3 presentes têm um significado muito importante. O ouro representava essa realeza de Jesus, o rei. A mirra, que era como se fosse um óleo, representava a sua versão profeta, a sua face de profeta. Mas o incenso representava a face de Jesus como sumo sacerdote. Você já deve ter visto o incenso, por exemplo, na Igreja Católica, quando eles pegam aquele incensário e faz assim. Quem já foi da Igreja Católica sabe, né? E você acha estranho, né? Por que esse negócio aqui? É porque eles mantiveram isso. E o sumo sacerdote tinha essa função dos incensários, junto com os levitas também. Zacarias, o pai de João Batista, era um sacerdote. E quando ele entra, que o anjo aparece e fala assim, meu filho vai ser pai. E ele fala, não, e ele não acredita. Pois é, tu não acreditou, tu vai ficar mudo agora. Tu só vai voltar a falar quando teu filho nascer. E o nome dele tem que ser João. E aí, antigamente era comum botar o nome do pai no filho, né? Que poderia ser Zacarias ou outra pessoa que fosse da família. Aí a boca de Zacarias abre e fala, não, o nome dele vai ser João. Então, os sumos sacerdotes, os sacerdotes tinham essa função na Bíblia. Amém. Eu quero que você abra hoje sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, de 1 a 3. Eu preciso que você entenda esse início para que você compreenda o que eu vou dizer do meio para o final. Hebreus capítulo 5, de 1 a 3. Se você já leu o Antigo Testamento e falou assim, pastora, eu não entendi nada, leia Hebreus. Hebreus é uma explicação do Antigo Testamento, de muitas coisas que aconteciam e você fala, isso aqui não tem sentido para mim. Hebreus capítulo 5, de 1 a 3. Olha o que diz aqui. Acharam aí? Amém? Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito a fraquezas. Deixa aqui, por favor. Depois, deixa eu ler isso. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então esse sumo sacerdote tinha fraquezas, porque ele era humano como os outros. Então ele oferecia primeiro um sacrifício por seus pecados, depois pelo pecado do povo. E aí vocês já viram aquela matança de animais que acontecia na Bíblia, né? Os cordeiros, os bodes, esses animais não podiam ter o quê? Mácula. Eles não poderiam ser cegos, eles não poderiam mancar de uma perna ou ter feridas. Eles precisavam ser entregues como realmente como Job disse, teria que ser uma renúncia. Realmente teria que ser um animal sem mácula, sem defeito, porque isso representaria quem no futuro? Jesus. Jesus não é só o nosso sumo sacerdote, ele se fez cordeiro para morrer no nosso lugar. Aqueles animais morreram, tudo aquilo era repetido ano após ano, mas após Jesus morrer, definitivamente, um sacrifício foi feito e nenhum mais é necessário desse tipo. Quem está entendendo? Um sacrifício pelo nosso pecado. Jesus representa esse sumo sacerdote. Ele é capaz também de se compadecer de nós, porque Jesus foi tentado, igreja, de todas as formas imagináveis.
Eu não duvido que mulheres se atiraram para Jesus. Eu não duvido que teve momentos que a mesma palavra diz, que ele falava, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sentiu raiva, ele sentiu sim, vontade naquela hora de desistir, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Então Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é capaz de se compadecer por você, porque ele sabe como é ser tentado. Mas acima de tudo, ele superou os pecados, ele nos diz isso, que também nós podemos superar e vencer as tentações. Quem está entendendo? Nós temos alguém, um advogado. Eu não sei se você já precisou ir a um juiz ou lutar por uma causa, espero que não. Mas recentemente nós passamos por uma situação de trabalho que foi necessário um advogado. E o advogado, antes de ele entrar na audiência, o advogado chegou assim, Eide, fizemos um acordo, a gente pulou lá, né? Não precisa mais a gente passar por isso, não precisamos estar diante do juiz e nem nada, porque o advogado mediou a situação e conseguiu chegar em um acordo sem que a gente passasse por aquela situação, de ter que nos defender, de ter que falar, olha, a gente está certo, é isso e aquilo. Jesus é esse advogado. Isso não te dá liberdade para você pecar do jeito que você quiser. Isso te dá força para no dia que você cair, falar assim, eu estou fraco, eu estou caído, Senhor Jesus, eu não estou conseguindo. Você orar e dizer assim, Senhor Jesus, o Senhor é o meu advogado, me ajuda. Você precisa lembrar disso. Eu não sei como foi a sua caminhada cristã até agora. Talvez você esteja bem forte, mas a Bíblia diz, aquele que está forte aqui tem que cuidar para que não caia. Isso não pode subir a sua cabeça e pensar assim, isso nunca me afetaria, porque grandes líderes cristãos caíram dessa forma, pensando, isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou cair, eu nunca vou trair minha mulher, eu nunca vou me separar. Isso nunca vai acontecer na minha casa ou na minha igreja. E infelizmente aconteceu. Você precisa estar com seu alerta ligado e entendendo que se você cair, você tem um intercessor, um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Para continuar isso, você precisa entender o que Jesus fez no passado, que é muito, extremamente a nossa vida, e disso depende. Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, para que nós tivéssemos vida em Deus e pudéssemos desfrutar da eternidade. Foi isso que Jesus fez. Nós comemoramos na Páscoa, né? Todos os dias, e aqui agora nós estamos preparando a mesa para receber e celebrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas o que Jesus está fazendo agora? Ele não está sentado apenas de perna cruzada esperando o dia da sua volta. Esse versículo que eu vou mostrar para vocês fala o que Jesus está fazendo agora por nós. Olha, Hebreus 7, 16 a 17, abre aí. Hebreus 7, dos 16 ao 17. Jesus, ele não descendia da linhagem de Arão para ser sacerdote. Ele não tinha nenhuma descendência para isso. Ele não poderia, pela linhagem de família, fazer isso. E aí esse capítulo vem falando sobre isso também. Olha só. Alguém que se tornou sacerdote, Jesus, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece para Abraão e Samuel falou um pouco deles para vocês na pregação. Quem foi lá na casa de Consa na pregação
Samuel e Júlia são missionários na Tríplice Fronteira. Eles ficam em Bolívia, vários países assim, e ele falou um pouco sobre Melquisedeque. Melquisedeque aparece no Antigo Testamento, antes de existir qualquer coisa sobre sacerdote, e Abraão dá o dízimo para ele. Eu creio que aquilo era o próprio Jesus, a representação do próprio Jesus, naquele Antigo Testamento. Representando o quê? Um homem que não tinha linhagem, mas que vive para sempre. Melquisedeque significa rei da sabedoria. Então, na palavra já havia informações ou até mesmo caminhos para entender que Jesus era esse sumo sacerdote. Então, tudo estava programado. O diabo não pegou Deus desprevenido. Vocês acham que o Senhor não tem nada, não consegue perder alguma coisa? Hoje a gente estava na mesa almoçando e eu contando para a Guina assim, Deus tem que me... Deus tem não. Porque o Senhor, eu vou pedir ao Senhor para me abençoar para isso. Isso aí não. A Guina falou assim, pastora, uma coisa de cada vez. Primeiro vamos orar por isso. E eu entendi o pensamento dele, que ele ficou ansioso quando eu fui falando as coisas que eu precisava resolver, né? Só que Deus não é igual a nós, irmãos. Você se cansa, você se confunde, você precisa de uma agenda. Deus dá conta. Ele dá conta. Só para vocês entenderem a minha situação, a terça-feira está marcada para eu arrancar 3 dentes de vez. Não sei se eu vou aguentar, mas está marcado lá. Outra coisa, fecharam a escola que eu trabalho. Onde eu vou trabalhar? Eu não sei, mas Deus vai preparar o lugar. O papel eu mandei e eles vão ter que ajeitar a minha vida. Mas eu confio no Senhor. Todas as coisas na minha vida têm cooperado, eu tenho entendido que Deus guia a minha vida e Ele vai consertar todas as coisas, amém? No dia eu fiquei assim de boca aberta, agoniada, eu falei, mas esses homens querem acabar bem com minhas férias, no meio das minhas férias tem uma coisa dessa. Mas é o Senhor que comanda a nossa vida, amém? Então nessa hora que eu falei que Dina falou, Deus, uma coisa de cada vez, pastora, eu entendi que muitas vezes nós queremos colocar o Senhor numa caixa e dizer assim, Ele não dá conta disso. Mas o Senhor morreu naquela cruz, Ele ressuscitou para te salvar, Ele é o teu sumo sacerdote, amém? Então hoje, eu quero te dizer uma coisa. Deus está fazendo o que agora? Hebreus 7, 23, 26. O que Jesus está fazendo agora? Hebreus 7, vai lá. 23 a 26. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em nos seus ofícios. Morre um sacerdote, levanta outro, não é assim? Morria um sacerdote, outro era designado. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar, repita comigo, definitivamente. Amém, amém. Aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então Jesus vive sempre para fazer o quê? Para interceder por você e por mim. Aí eu vou falar uma coisa para você. Talvez seu coração agora não consiga aceitar isso. Como é que Jesus pode viver para interceder por mim? E você vai dizer assim, eu não tenho valor para isso. E aí eu vou te falar uma coisa, isso é a graça, você não merece nada, eu não mereço nada, e o Senhor mesmo assim nos dá. Vou fazer uma pergunta para as mães aqui. E para os pais também, que vocês entendem isso. É possível um filho retribuir tudo que uma mãe e um pai faz na maternidade? Pode, Simone? Nunca. Se eu tentar cobrar de bem na minha vida, tudo que eu fiz, as noites mal dormidas, o médico, tudo, as renúncias, é capaz de ele vai conseguir retribuir? Não, a vida dele vai ser pesada demais, vai ser um caos. Porque ele vai viver como se sempre estivesse abaixo do que?
do que os outros esperam dele. Não é assim? Existem muitos filhos assim, viu? Muitos filhos que os pais sempre estão falando assim, você não alcança, você não alcança, você não alcança, você não consegue, você não consegue. E o menino é um menino bom. Ele faz as tarefas dele, ele cumpre, mas a expectativa do pai é que ele fosse assim, não assim. E aí, essa criança cresce com vários traumas. E aí ela começa a aceitar várias coisas que são muito abaixo delas, porque ela fala assim, eu não mereço, então eu vou seguir isso aqui. Existem pessoas que não permanecem no Evangelho porque querem corresponder à graça de uma forma que é praticamente impossível. Mas o fato do meu filho não conseguir corresponder a esse amor não quer dizer que ele não possa me honrar. Está entendendo a diferença? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? O que é mandamento? Então é isso que nós precisamos refletir. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Esse é o sumo sacerdote que nós precisávamos. Alguém inculpável, alguém santo, alguém que vive eternamente para nos salvar e orar por nós. Talvez hoje você esteja aqui falando assim, eu preciso ser cuidada. Eu preciso ser cuidado. Deixa eu te falar, nenhum homem, nenhuma mulher, por mais carinhosos que sejam, nunca vão conseguir fazer aquilo que só o Senhor Jesus pode fazer com você. Você pode ter o melhor marido do mundo, você pode ter os filhos no sonho, você pode ter uma casa e um trabalho, mas só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Tá entendendo? Nossos olhos precisam estar nele. Eu vou falhar, você vai falhar, nós vamos nos decepcionar. Mas Jesus é esse sumo sacerdote que vive sempre para interceder por eles. E eu fiquei com essa pergunta, o que Jesus está fazendo hoje, agora, intercedendo por nós? Porque por mais que nós venhamos falar assim, hoje eu vou conseguir, nós estamos sempre falhando. Renata, mas eu não pequei, eu não traí. Mas os seus pensamentos, o seu coração, a sua carne carrega a culpa de Adão e Eva, desde o jardim. Já viram um vídeo que tem no YouTube bem assim, quantos erros você vai cometer hoje no trabalho? A menina fala assim, 0. Aí no final do trabalho, fulana, quantos erros você cometeu hoje no seu trabalho? Ela 3. Porque é assim. A gente tinha uma hamburgueria, hoje a gente orava, pedia a Deus, né? Falava, a gente não vai cometer nenhum erro. Aí vinha um hambúrguer e foi com queijo, não era com queijo. Foi com não sei o que, foi passado, era assim. E na nossa vida, nós oramos, nós intercedemos. E Jesus está ali dizendo assim, ó, é capaz sim de você ter uma vida em santidade, mas se você cair, se acontecer, você tem um intercessor, um advogado, você não precisa abandonar tudo. Você não precisa sair, ó, já que eu pisei o pé na lama, agora eu vou me esculhambar mesmo e já foi. Não é assim? A gente faz isso com a dieta, não é mesmo? Qual foi a cilada de 2024 na minha dieta? Eu voltei a tomar refrigerante. Eu falei, vou tomar só o quê? H2O, que é aquele que é transparentinho, que não tem açúcar. Qual foi a cilada? Fui beber socialmente. Aconteceu o quê? Refrigerante com açúcar e tudo mais. A gente às vezes não tem controle, esse é o problema. E Jesus quer nos ensinar, Ele quer nos curar, mas se nós cairmos, nós temos quem? Um intercessor. Porque a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Gente, se a gente colhesse tudo realmente que a gente planta, a gente não conseguia sair dessa rua sem um carro nos pegar. Porque é um livramento atrás do outro. Os pensamentos maldosos que nós já tivemos, os desejos que nós já tivemos sobre outras pessoas, tanto de maldade quanto, por exemplo, a tomara que fulano se dê mal. Não venha mentir para mim não, que eu tenho certeza que você já pensou. Eu espero que fulano colha os frutos dos pecados dele. E a Bíblia diz que a régua que nós usamos para as outras pessoas é a mesma régua
régua que o Senhor vai usar para nós. O mesmo nível de misericórdia que você tem com as pessoas é o mesmo nível de misericórdia que tem para vocês. Por isso que não existem muitos líderes, por isso que não existem pastores brotando do fundo do poço, porque a nossa régua tem que ser lá em cima. Não quer dizer que você não possa, quer dizer que às vezes o nível tem que aumentar. Não é de orgulho, não é de eu sou boa zona, não. É realmente de todos os dias nos lavar no sangue do Cordeiro e buscar fazer o que Deus quer. Você está entendendo? Eu falo isso aqui com muito temor, porque eu sei que no grande dia, tudo isso que eu preguei, tenho pregado nesses quase 10 anos, isso tudo vai ser meu próprio testemunho e vai ser usado contra ou a favor de mim. Estão entendendo? Então Jesus é o nosso sumo sacerdote. A vida, nossa vida precisa ser entregue. Uma frase que ficou no meu coração em 2024, numa música que vocês conhecem muito. Eu não tenho tempo para ressentimentos porque Ele me ama. A música diz assim: eu não tenho tempo para ficar ressentindo, que ressentir me machucou, tá doendo. Fulano falou comigo, falou de mim, falou mal de mim, não quer falar comigo, me bloqueou, não sei o que, me distanciou, distanciou de mim. Eu não tenho tempo para ressentimentos porque Ele me ama. A gente precisa continuar, a gente precisa perseverar. E perseverança aparece várias vezes na Bíblia, não é à toa. O sacrifício de Jesus foi suficiente, Ele se entregou como um cordeiro sem mácula, sem pecado. E Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Parece bobagem. Mas a gente não é católico, a gente não adora imagem, não é isso. E não estou falando, não venera, não acontece nada. O que eu estou dizendo aqui, o caminho entre você e Deus é Jesus. Não é o seu pastor, não é a sua pastora, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu pai e sua mãe. É Jesus. Eu preciso dizer, se as nossas crianças aprenderem isso, unicamente isso vai mudar a nossa vida, a vida deles para sempre. Imagina seu filho, e eu estou falando agora que meu teto é extremamente de vidro e bem fininho, não é blindex. É aquele vidro bem fininho. O meu vidro do box quebrou esses dias, esmigalhou assim. E a moça que limpa lá em casa, assim, Deus deu um livramento que só deu um taio assim no braço dela. O que era para decepar inteira. Porque vocês entendem o perigo disso, né? No dia que nossos filhos ou você falar assim, eu caí. Caiu a ficha. Adolescente nem sabe o que é cair ficha. Era um telefone, gente, que tinha uma moedinha assim. E para você ligar, você jogava assim a moeda e você só conseguia ligar depois que caía a ficha. Entendeu? Hoje você não precisa mais disso. Quando cai a ficha, quer dizer o quê? Quando o Espírito Santo vem e você fala assim, eu sou um pecador. Que adianta eu ir para a igreja? Não, você vai dizer assim, Senhor Jesus, Tu és meu advogado, Tu és o sacerdote que adentrou o Santo dos Santos por mim. Hoje eu tenho livre acesso a Deus, me ajude a melhorar, me ajude a avançar e a buscar isso. Isso não é super graça, isso é esquecer do juízo de Deus, não. É viver e desfrutar daquilo que Jesus nos deu. O que Jesus está fazendo agora, igreja, Ele está intercedendo por nós, Ele está intercedendo por você. Jequié tá uma loucura, a polícia baixando com o helicóptero, tá até uma resenha, tem gente que vai pro telhado da casa, não segura mais. De tanto helicóptero passando baixo, que mata um ali, mata outro ali. Esses jovens conhecidos, pessoas que a gente via na rua e hoje foram mortos porque ouviram conversa de outras pessoas, se desviaram do caminho. Mãe crente, eu vi essa história, Mari contou ontem. A mãe conversou com o filho e falou assim, filho, sai dessa vida, eu estou ouvindo a hora a polícia chegar aqui dizendo que você foi morto. No outro dia. Mas o pecado dessa pessoa todo mundo vê, porque é exposto. Quem usa droga, você olha no olho, você vê na cara, a pessoa está vindo. E o pecado que está escondido no nosso coração?
a forma como você pensa, a forma como você age, tudo isso, gente, nós precisamos da graça de Deus. Nós temos um advogado para nos ajudar e Jesus disse assim antes de subir. Os discípulos, pelo amor de Deus, não vai. Ele falou assim, se eu não for, eu não vou poder mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar com a gente, ele tem que nos ajudar, porque às vezes as coisas parecem boas aos nossos olhos. Mas é um caminho mau, é um caminho difícil. Antes de sair, de fazer qualquer coisa, você precisa orar. Lembra quando você está em casa e você fala assim, uma dor emocional por uma coisa que você falou que você não deveria ter falado? Às vezes a pessoa nem prestou atenção, não deveria ter falado aquilo. E aí o Espírito Santo vai te incomodar, mas eu não posso falar mais isso, eu não posso fazer mais essa brincadeira, eu não posso mais tocar nesses assuntos, não é mais apropriado. Isso não nasce de um dia para o outro, mas é um relacionamento constante com o Espírito Santo. Quantas vezes a sua esposa precisa dizer uma coisa para você entender que ela está sempre certa? Não, é brincadeira, mas às vezes a gente também está errado, mas não é? Hoje eu vou falar uma coisa para vocês, uma resenha. Hoje saiu, estava pingando chuva assim. E aí eu falei, vai chover, vocês vão sair na chuva. Aí ele, nós vamos andando. Aí deu um minutinho, volta os dois. O pãozinho arrependido, os dois arrependidos da chuva. Aí ele falou que no caminho bem, falou bem assim, eu disse, pai, que era melhor ir de carro. 2 anos. É que ele não tem sabedoria, não. Ele achou que conseguiria. E ele quer igual andar com o Beto, legal. A gente vai andando e vê o boi, né? A gente mora perto de uma fazenda, né, Jeane? Jeane também. A gente mora perto de uma fazenda e tal. Nós precisamos ter sabedoria. Aqui foi uma chuva, é uma bobagem. Você molhou a roupa, tirou e trocou. Mas tem coisas que ficam. E você precisa colher os pecados, os frutos desse pecado. Jesus não quer que você viva dessa forma. Renata, na minha casa só tem eu. Na minha casa só tem eu que creio em Jesus. Não tem mais ninguém. Como é que eu vou fazer? Continue. Dê testemunho. A sua vida vai mudar. As pessoas vão começar a perceber. Quem se afastar porque você aceitou Jesus, eu vou te dizer uma coisa. Se elas se afastaram pelo fato de você estar melhorando em Jesus e você não comungar mais dela, digamos assim, das farras, das coisas que não mais cabem a você, essas amizades não vão te ajudar no caminho e no futuro elas vão reconhecer a sua melhora. E pode ser que não, mas é uma renúncia, é negar a si mesmo todos os dias, e a gente precisa abrir mão de agradar a certas pessoas. Quem está entendendo? Uma coisa que eu tenho orado ao Senhor. Essa necessidade de nós agradarmos quem não agrada a Deus. Essa necessidade de ser aceito por todo mundo. De que tudo que eu vou falar vai ser uma bênção. Não. Jesus foi crucificado nesse mundo. O que você espera? E a gente precisa desse intercessor do nosso lado. Olha o que fala 1 João 2, 1 a 3. Abre aí, que a gente já vai para Santa Ceia daqui a pouquinho. Primeiro João, é uma carta bem pequenininha. 2, 1 a 3. Tá calor, tá frio, tá bom aí? Qualquer coisa. Tá quente? Tá bom? Vai falando aí. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Não pequem. Se porém, mas entretanto, todavia, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo.
E aí que começa, não é só por mim, por você, é de todo o mundo. Nós precisamos dizer isso às pessoas. Jesus não morreu na cruz só pelas pessoas que estão na igreja, ele morreu por todo o mundo. Alguns não vão aceitar, alguns vão rejeitar, mas ele fez o que tinha que ser feito. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por todos nós, e todo aquele que crê nele não vai perecer. Eu preciso crer. Mas eu preciso também ler esse mandamento aqui, essa continuação. Sabemos que o conhecemos Jesus, se obedecemos aos seus mandamentos. O jovem rico que Joabe disse aqui, ele estava cumprindo um monte de coisas, né? Ele não estava adulterando, ele não estava roubando, ele não estava matando, mas ele era muito rico e ele tinha um Deus no coração dele que era o dinheiro dele. E aí Jesus faz só uma conversinha assim, meu filho, divide ali. E gente, eu não sei se alguém tem algum milionário rico aqui escondido, mas uma coisa é falar assim, pega teus 100 reais e dá para aquela pessoa ali. Outra coisa é falar milhares e milhares de dinheiro, né? Isso diminui ou apazigua a dor daquele rapaz? Não. Porque Jesus diz, essa palavra diz que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. E tem pessoas que são avarentas mesmo com coisa pouca. Às vezes porque passou também muita dificuldade, tinha 10 irmãos para comer um bolo, e aí quando era cada um por si, quem comer primeiro come, né? E aquela coisa, quando você vai comprar uma coisa, é tipo meu, é tipo assim, Senhor dos Anéis, né? Meu precioso, e aí você não deixa ninguém chegar. Mas todos nós precisamos de Jesus. Eu nunca faria como jovem rico, eu daria tudo, entregaria tudo. E às vezes Jesus está pedindo um pouco do teu tempo. Não dá. Deixa eu te falar, tá todo mundo ocupado. Todo mundo, até os adolescentes aqui, agora é uma questão de férias, só dormindo e assistindo desenho. Mas eu tenho certeza que ele tem uns pratos para lavar, né? Um lençol de uma cama para esticar, um quarto para varrer. Quando eu tiver mais tempo, eu vou servir ao Senhor. Jesus, o Senhor sempre chamou pessoas ocupadas. Não tinha ninguém lá assim, não? Você está desocupado? Venha então. É gente pescando, é gente ganhando dinheiro, é gente trabalhando. Vamos. Minha família, bora. Então nós precisamos nos posicionar. Nós temos um intercessor, nós temos um advogado. Isso me dá confiança. Confiança de que mesmo na minha fragilidade eu tenho um Deus que me ama e que me ajuda, mesmo nas minhas dificuldades. Olha o que Hebreus 2, abre aí, Hebreus capítulo 2, de 17 a 18. Hebreus 2, 17 e 18. Depois eu sugiro que você leia Hebreus, tenha esse tempo. Eu oro mesmo para que a igreja venha se dedicar a ler a palavra. Que você chegue em casa e você veja os versículos e fale assim, isso aqui isso é ótimo, eu concordo, eu não concordo, eu acho que a pastora deveria ter falado. Isso é importante, isso você vai crescer na fé e também você vai ter em mãos ali, usar aquilo que o Senhor te deu, e não tem chance de você ser enganado por nenhuma filosofia vã. O YouTube está assim de pastores, está assim de teólogos, mas tem uns que estão realmente vivendo aquilo que querem, às vezes para ganhar, monetizar, e aí eles falam assim, você vai ter a vitória esse ano, você vai conquistar tudo que você quer, sua casa não vai acontecer nada de mal. Existem promessas na Bíblia? Existem. Eu entendo que todas as coisas cooperam para o meu bem,
Isso não quer dizer que eu vou ser rica, isso não quer dizer que eu vou ficar no lugar que eu quero e que eu sonho. Isso quer dizer que se minha vida está na mão do Senhor, isso quer dizer que aquele lugar que eu estou é o melhor lugar que eu poderia ficar. Estão entendendo? Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer apropriação pelos pecados do povo. Então Jesus passou por todas as dificuldades que nós poderíamos imaginar. Ele é capaz de socorrer, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele é capaz de socorrer. Eu quero matar fulano, pastora. Às vezes vem. Eu quero ir lá no pescoço dele assim. Tu não acha que quando Jesus fez aquele chicote e foi no templo e derrubou aquelas barracas daquelas pessoas que estavam vendendo as ofertas, ele não precisou segurar e equilibrar esse sentimento, porque sentir raiva não quer dizer que você é desequilibrado, não. Se eu vejo alguém correndo e atropela uma pessoa, como a gente viu na última vez aí, a gente fica com raiva. Por que esse homem estava correndo desse jeito e atropelando? Olha o que aconteceu. Aí é diferente eu chegar e lixar a pessoa, bater nela porque ela fez. E aí eu perco a minha razão e me desequilibro. A nossa raiva tem que ser apaziguada. E Jesus veio nos ensinar isso. Então eu quero te dizer para você que como eu, feita de carne e osso, que em 2024 pensou assim, Jesus, seria tão mais fácil se eu fosse invisível. Seria tão mais fácil se eu fosse embora agora, pegasse as coisas e falasse assim, né? Tchau, Jabaquara. Mas Deus te deu um propósito. E aí você olha assim, como é que eu posso destruir com as minhas mãos aquilo que o Senhor me confiou? Aquilo que é tão valioso.